Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu quero falar um pouco sobre a última atualização do Exocad, falar com vocês sobre essa atualização que veio muito boa, o Exocad 3.0 Galway, uma atualização que, se a gente comparar com as últimas, foi uma atualização que veio com um dos maiores números de recursos novos, atualizações essas que faz com que a gente ganhe muito tempo na execução dos trabalhos e também qualidade. Esse vídeo é com o intuito de quem usa o software, da pessoa saber se vale a pena ou não ela investir nessa atualização, o que ela vai ter de benefício com esse investimento, como que ela vai executar esses trabalhos e vai ganhar tempo, vai ganhar qualidade. Tá ok? Então eu fiz vídeos rápidos, vídeos direto ao ponto, para que vocês entendam um pouco sobre essas atualizações, beleza? Então eu vou falar aqui sobre a primeira atualização. O primeiro vídeo é sobre a parte de posicionar dentes. Então eu deixei aqui esses dois dentes já pré-posicionados sobre os preparos. Aqui são 2 molares. Na parte aqui, de posicionar dentes, tem a parte simples, deslocar, girar e dimensionar, que está igual às outras versões. Aqui é onde a gente faz o posicionamento da anatomia sobre o preparo. Então, se você segurar Ctrl da mesma forma, você gira, Shift, dimensiona, tá ok? Ctrl e Shift, você consegue dimensionar ele num sentido específico. Então, aqui está da mesma forma das demais versões. Aqui girar, você consegue girar a anatomia, dimensionar, você dimensiona ela. Então, aqui está da mesma forma. Outra opção aqui, cadeia. Na opção cadeia, você consegue mudar a posição dos dentes simultaneamente, os dois dentes ao mesmo tempo. Isso aqui também já tinha nas outras versões. E o que veio de novo aqui na parte de posicionamento dos dentes? Essa aba do meio, a aba de avançado, que quando você clica nela, ele abre essas novas funções aqui dentro da parte de posicionamento de dentes, que são funções que faz com que a gente ganhe bastante tempo e também qualidade na produção dos trabalhos. Então eu vou começar aqui pela primeira, vou selecionar aqui a primeira função para mostrar para vocês como que ela trabalha. Então aqui com a primeira função selecionada, quando eu passo o mouse sobre as anatomias, não aparece nada, tá vendo? Em nenhuma das anatomias. Se eu pressionar Shift do teclado, quando eu passo sobre as anatomias, ele mostra essas setas, que mostra a direção onde você vai fazer o dimensionamento do dente. Então, pressionando Shift, aparecem as setas. Se eu soltar Shift, não aparece nada. Ok? Então, eu vou pressionar Shift. Se eu quisesse dimensionar esse dente no sentido de palatina para vestibular, então eu deixo a seta, pressionando Shift, eu deixo a seta nessa posição, e segurando o botão esquerdo do mouse, quando eu aumento, quando eu puxo aqui o mouse para o sentido vestibular, ele vai permanecer a parte palatina na mesma posição, e ele vai dimensionar somente no sentido vestibular, no sentido que a seta está apontando. Ok? Se eu quiser dimensionar a parte mesial, eu mudo a seta de posição e consigo dimensionar a mesial, deixando a distal estática aqui, parada. No outro dente da mesma forma. Se eu quiser dimensionar aqui a parte distal, a mesial, o ponto de contato, ele permanece parado na posição original e ele está dimensionando somente a distal. Isso com Shift pressionado. Beleza? A segunda função, aqui com esse olho e as setas, quando você ativa ela, ele também da mesma forma faz o dimensionamento no sentido que a seta aponta. Então pressionando Shift, lembrando que precisa de pressionar Shift para ele poder mostrar a seta. Qual que é a diferença da primeira? Que aqui você faz isso de forma livre. Então eu consigo dimensionar também na diagonal. Quando eu passo o mouse pressionando Shift, ele mostra a seta em todas as direções, não só no sentido da palatina para vestibular, mesodistal, disto-mesial, ele mostra em todos os sentidos. Fica de uma forma mais livre esse dimensionamento. Lembrando que a base da seta, ele permanece com ela parada, estática, e ele dimensiona somente o sentido que a seta está apontando.
Lá, ó. Tá ok? A próxima função, né, uma função muito interessante, eu acho que foi uma das funções melhores que teve aqui na parte de posicionamento de dente. Por quê? Porque quando a gente estava posicionando os dentes aqui em cima, você conseguia trabalhar com a anatomia, mover ela na posição, e às vezes você queria fazer uma alteração somente de uma parte do dente. Por exemplo, aqui da parte mesial, né, eu queria engrenar um pouco mais essa cúspide. Então eu não conseguia fazer isso na aba de posicionamento de dentes. Agora ele tem essa função do gotejador que você consegue alterar apenas uma parte do dente na aba de posicionamento de dentes. Então você não precisa mais de ir na parte de modelagem para conseguir fazer essa pequena alteração. Ele dá essa opção agora nessa seleção aqui do gotejador com o dente. Se você deixar Shift pressionado e clicar com o botão esquerdo do mouse, lá, ele permanece com o terço cervical estático, parado, e ele dimensiona a parte oclusal. Tá vendo? Então, pressionando Shift, quando eu vou para um lado e para o outro, ele dimensiona só a parte oclusal. No outro dente aqui, ó, da mesma forma. Lá, ó, pressionando Shift, ele vai dimensionar somente a mesa oclusal do dente. Né? Se eu pressiono Ctrl, eu consigo girar esse dente, mas ele permanece com a cervical parada. Lá, então eu giro o dente, mas a cervical continua estática, né, parada naquela posição, segurando Ctrl. Lá, segurando Ctrl, eu consigo girar esse dente, deixando ele com a cervical parada. Lá, Shift é a mesa oclusal e Ctrl eu giro o dente. Tá ok? E se eu pressionar Ctrl e Shift ao mesmo tempo? Ele move o dente para um lado e para o outro, porém a cervical ela fica parada. Ctrl e Shift, ele vai mover a anatomia, mas a cervical ela fica parada naquela posição que você estabeleceu. Então é uma função muito interessante, né, na parte de posicionamento de dentes. Agora vamos aqui para a parte, na segunda aba, né, desse avançado. O que seria essa tesourinha aqui com os dois dentes ocluindo? Vou selecionar aqui o gráfico de cor da parte oclusal e essa parte que a gente já conhece. Né? Nós já conhecemos, quando você vai passando o dente, ele marca aqui por gráficos o toque oclusal, porém ele não corta. Né? Quando você seleciona essa tesourinha, ele já faz esse corte e ele já te mostra isso de forma simultânea. Então você vai fazendo o posicionamento do dente e, de acordo com o antagonista, ele já vai fazendo o corte e te mostrando, olha que interessante, como que vai ficar esse corte sem você precisar de estar na aba de modelagem, né, e pedir para ele cortar as oclusais. Então nesse dente aqui da mesma forma, ele vai mostrando de forma simultânea o ajuste oclusal que vai ficar com o antagonista, a posição desse dente, né, a posição dessa anatomia. Então a ferramenta aqui é uma mudança, uma evolução muito grande. Essa segunda opção aqui dos dois dentes ocluindo, porém com a seta. Quando eu seleciono ela, né, e faço o movimento da anatomia, ele não corta de forma simultânea igual a tesoura. O que ele faz? Ele trabalha a cúspide de balanceio, a cúspide de balanceio e a cúspide de trabalho de forma simultânea, para que esse dente tenha um engrenamento, porém ele não corta igual a tesoura, né, igual foi feito com esse molar, tá vendo? Ele trabalha a cúspide de balanceio de trabalho de forma simultânea para ter esse encaixe sem ter o corte de forma agressiva, igual a seleção da tesoura. Então se eu clicar agora nesse molar, no segundo molar, com essa seleção ativada, ele vai ativar nesse segundo molar e ele faz um engrenamento das cúspides de forma simultânea, né, sem fazer o corte. Trabalha a cúspide de balanceio de trabalho sem fazer o corte, fazendo aí o engrenamento com o antagonista. Beleza? Essa terceira opção, o que seria com essas setinhas e anatomia? Quando você seleciona ela e movimenta a anatomia, ele para esse movimento
lá, ó, na espessura mínima, né? Ele compensa já a espessura mínima e não deixa que você invade ela ficando daquela forma alaranjada. Então, se eu tirar a seleção aqui e movimentar, ele mostra a espessura mínima, porém ele não compensa. Se eu seleciono ela, ele compensa essa espessura mínima, né, e já te mostra como que vai ficar essa anatomia com a espessura mínima. Né, uma ferramenta também muito interessante para o momento que a gente está fazendo ali o posicionamento da anatomia. Ele já te mostra como que vai ficar essa compensação da espessura mínima de forma simultânea para você fazer isso em todos os dentes e já ver como que ficou, sem precisar de passar para frente e adaptar para ele te mostrar como que vai ficar com essa espessura mínima, com essa compensação da espessura mínima. Vou voltar os dentes aqui para a posição que eu tinha deixado eles, e vou mostrar para vocês aqui, ó, essa terceira aba, né, que ele movimenta. Se eu carrego para um lado e para o outro, ele movimenta as pontas de cúspides e também as fossas, os sulcos, para uma parte mais profunda, para que eles fiquem mais profundos ou mais planos. Então, quando eu movimento aqui, ele deixa todos os dentes, ele vai deixando os dois dentes com os sulcos mais profundos e com as cúspides mais pontudas. Se eu movimentar para o outro lado, vocês vão ver a diferença. Se eu for para o lado plano, ele faz ao contrário, né? Ele deixa as pontas de cúspides mais planas, né, e o sulco também mais plano, uma anatomia mais plana. Essas são ferramentas que não tem nas outras versões, que é uma atualização muito legal para a gente estar trabalhando. Se eu deixar ele aqui no meio, né, que seria o original da anatomia, e quiser movimentar, por exemplo, somente um dos dentes, deixar somente um dos dentes mais planos, né, se eu pressiono, aqui, ó, se eu marco e pressiono Ctrl, e movimento a barra de rolagem do mouse, eu movimento somente esse dente, deixando ele mais plano ou mais profundo. No caso, eu movimento somente o dente 46 e o 47 permanece parado. Se eu pressionar Ctrl e rolar a barra de rolagem do mouse, eu consigo fazer isso individualmente para cada dente. Então, se eu quiser fazer no molar, da mesma forma, pressiono Ctrl e movimento aqui, ó, a barra de rolagem do mouse, e ele faz isso de forma individual para cada dente, né, sem que seja de todas as anatomias de uma vez só. Por exemplo, às vezes você está fazendo um enceramento aí de 10 elementos e queria que 2 ou 3 dentes ficassem com a anatomia mais plana, então você faria dessa forma, pressiona Ctrl, deixa o mouse sobre o dente e rola a barra de rolagem, que você consegue fazer isso aí de forma personalizada. Beleza? Então hoje eu vou mostrar para vocês essa atualização da parte de posicionamento de dentes e continue acompanhando, que eu vou colocar mais vídeos rápidos, direto ao ponto, sobre as novas atualizações do Exocad Galway 3.0. Beleza? Um abraço!